Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. General russo é assassinado em Moscou. Azov, 18 prisioneiros russos em um dia. 20º pacote de sanções contra a Rússia. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like e aqui você vê sempre a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. O general russo, tenente-general Vladimir Alexiev, ele é o primeiro vice-chefe primeiro vice-chefe da inteligência militar do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Ele foi assassinado a tiros em Moscou, segundo fontes. Existem algumas publicações que dizem que ele está internado em estado muito grave em um hospital de Moscou. E outras fontes dizem que ele, de fato, já não existe mais. Acho que vamos saber isso nos próximos dias. E aconteceu isso na manhã de ontem, 6 de fevereiro. Ele foi o principal negociante da Rússia nas negociações de Mariupol para a rendição do, na época, regimento Azov, que defendia as instalações da Azovstal, que é uma grande produtora de aço da Ucrânia. Era, né? Agora essa cidade está nas mãos dos russos. E, para vocês terem uma ideia, os ucranianos estão comemorando o que aconteceu com ele. Apesar da Ucrânia não ter assumido que fez isso, acho que existe uma grande possibilidade, uma grande chance de não ter sido a Ucrânia, até pelo modus operandi. Os que foram mortos em Moscou pela Ucrânia, normalmente eles foram mortos com bombas, né? E não é o caso desse, ele foi morto a tiros, ou pelo menos está gravemente ferido, talvez esteja entre a vida e a morte, ainda não sabemos. Tanto que o comandante do primeiro corpo do Azov, o coronel Denis Prokopenko, que na época era o comandante do regimento Azov, ainda em Mariupol, ele foi preso, depois foi libertado, foi para a Turquia e voltou para a Ucrânia, numa troca de prisioneiros. Alexiev, segundo ele, que é esse general, prometeu que os russos cumpririam a Convenção de Genebra sobre o tratamento de prisioneiros de guerra e garantiu condições normais de detenção para os nossos prisioneiros, disse ele. Foi a assinatura dele que constava no documento pertinente, assinado então em Mariupol. Também naquela época demonstramos humanidade e entregamos 3 prisioneiros que tínhamos de guerra russos a Alexiev, que eles receberam assistência médica, comida e água. A palavra de um oficial natural de Vinnytsia, ele nasceu em Vinnytsia. Onde é Vinnytsia? É na Ucrânia. Aí o Prokopenko, o coronel Prokopenko, chamou, ele é um traidor da sua pátria. Revelou-se que não tem nenhum valor. A tortura rotineira que passavam os prisioneiros do Azov, a falta de cuidados médicos e a fome são uma prova disso, falou o coronel que tinha sido prisioneiro dos russos também. O coronel Prokopenko observa que o HUR, H-U-R, né, que é tem alguns que dizem GUR, o GUR é em russo, tá? E o GRU, que é o GRU, é a inteligência militar da Rússia. E o da Ucrânia é HUR, H-U-R, tá? Informou que o general russo era responsável pela preparação de dados para ataques contra alvos civis na Ucrânia, bem como pela organização do chamado referendo da região de Kherson. Foi ele que preparou na época. Segundo, mesmo que Alexiev, vamos dizer, sobreviva, segundo eles falaram, não conseguirá dormir em paz. E um dia este caso vai chegar ao fim. Estão dizendo que um dia ele vai ter que morrer, e acho que estão decretando a morte dele. O general russo Vladimir Alexiev desempenhou papel significativo também na guerra da Ucrânia. Ele participou de negociações lá em Mariupol, como eu lhe disse, e ele participou também com negociações quando houve a rebelião do grupo Wagner, que os wagneristas também têm um grande ódio dele,
porque eles prometeram, caso eles se rendessem, seriam tratados normalmente. Aliás, aqueles que juraram fidelidade ao rei Putin foram tratados bem, mas a maioria está foragida na Rússia porque jurou vingança pela morte de seus líderes. Então esse é o general que acabou aparentemente morto. As notícias oficiais que a Rússia está soltando diz que está gravemente ferido em um hospital. Vamos ver amanhã ou hoje durante o dia como é que isso vai acontecer. E esse fato aconteceu ontem. Quero agora convidar vocês a assistirem, vou citar esse caso no meu último vídeo, em mais detalhes, onde eu falo sobre as conspirações, ou a conspiração, a guerra entre clãs que está existindo na Rússia pelo poder, para que essa guerra pare, porque também já está prejudicando em muito a Rússia e os próprios oligarcas e os políticos russos. A Brigada Azov, em um único dia, eles mesmos falam, limpamos o Poço Dourado, 18 prisioneiros em um dia, né? E a Brigada Azov, que está dentro das Forças Especiais da Guarda Nacional, realizaram uma operação para libertar uma aldeia chamada Zoloty Kolodyazk, na região da província de Donetsk. Em apenas 24 horas, 18 soldados russos feitos prisioneiros pelas forças ucranianas e uma baixa em torno de 4 vezes, russas baixas, né? 4 vezes maiores. A brigada informou que os russos abandonados estavam alojados em porões, buracos, e quando eles foram tomar a aldeia, eles tomaram essa vila, né, e acabaram retomando a vila para a Ucrânia. E esse trabalho de limpeza, justamente quando eles conquistaram a aldeia de volta, é que eles fizeram esses prisioneiros que estavam escondidos e com fome e com pouca munição. E alguns estavam até sem munição. Em apenas um dia de operação, então eles conseguiram capturar, fazer prisioneiros esses 18 militares russos. Energia, finanças e comércio, né? São as novas sanções, esses setores que a União Europeia está sancionando a Rússia. A von der Leyen, que é a coordenadora da União Europeia, né, é a presidente, vamos dizer assim, da União Europeia, ela apresentou o 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. A Comissão Europeia, então, ela foi apresentada ontem, que ela anunciou, segundo as declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O 20º pacote deverá afetar as exportações de energia da Rússia, afetar mais do que já está afetando. Vai restringir os serviços financeiros e introduzir uma série de restrições comerciais. O 20º pacote de sanções deve agora ser discutido e aprovado pelo Conselho da União Europeia, unânime de todos os 27 Estados-membros da União Europeia. O novo pacote de sanções abrange energia, serviços financeiros e comércio. No setor de energia, estamos impondo uma proibição total aos serviços marítimos para petróleo bruto russo, diz o comunicado que ela apresentou. A medida deverá reduzir ainda mais as receitas energéticas da Rússia e dificultar a busca por compradores para o seu petróleo. Como o transporte marítimo é um negócio global, eles também propuseram à União Europeia, né, a senhora von der Leyen, introduzir essa proibição total em coordenação com parceiros que compartilham da mesma visão, seguindo a decisão do G7, enfatiza von der Leyen. Estamos adicionando mais 43 embarcações à lista que fazem parte da frota paralela, elevando o número total para 640 embarcações, navios sancionados, acrescentou a senhora von der Leyen. A União Europeia também vai dificultar a aquisição pela Rússia de navios-tanque para serem usados em uma frota paralela e está adicionando proibições à prestação de serviços de manutenção e outros a navios-tanque de GNL e também a navios quebra-gelos, prejudicando ainda mais os projetos de exportação de gás pela Rússia. Isso complementa a nossa proibição da importação de gás liquefeito, acordada no 19º pacote no regulamento, afirmou o comunicado. Segundo o conjunto de medidas, visa restringir o sistema bancário russo e sua capacidade de criar
canais de pagamento alternativos para financiar a atividade econômica. Estamos adicionando mais 20 bancos regionais russos à lista e tomaremos medidas contra criptomoedas, empresas que as negociam e plataformas que permitem a negociação de criptomoedas para impedir que as sanções sejam contornadas, enfatizou a presidente da Comissão Europeia. Segundo ela, as sanções também visam diversos bancos em países terceiros, envolvidos na facilitação do comércio ilícito de bens sancionados. O terceiro bloco de medidas consiste em novas proibições de bens e serviços da borracha aos tratores, cibersegurança, um valor superior a 360 milhões de euros. Também introduzir novas proibições de importação de metais, produtos químicos e minerais críticos, que ainda não estão sujeitos a sanções, num valor total a 570 milhões de euros. E estamos introduzindo novas restrições à exportação de artigos e tecnologias utilizados no programa militar da Rússia, como materiais usados no fabrico de explosivos. Estamos propondo uma cota para o amoníaco, de forma a limitar as importações existentes, afirmou no comunicado a senhora van der Leyen. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade, inscrevam-se no canal. Conto a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.